Olá pessoal, depois de tanto tempo estou aqui de volta para fazer esse vídeo e dizer, né, que a ausência de quase 3 meses ou mais, eu nem me lembro, acho que foi em agosto ou setembro quando eu publiquei o meu último vídeo. Mas enfim, peço desculpas pela ausência e dizer que o trabalho continua, né? Não desistirei jamais. Muitas coisas aconteceram e coisas boas, e sempre é né? As coisas que acontecem é sempre para uma melhora, né, da gente, para um crescimento, né? Para adquirir conhecimento é uma coisa maravilhosa. E hoje eu tô aqui porque tem muita coisa acontecendo que vem colaborar, né, ou fortificar a minha posição e o meu entendimento de sendo o cristianismo uma farsa, né? Documentos e documentários têm sido publicados e eu quero falar sobre esse documentário em várias oportunidades. Hoje eu quero só dizer o título, e que infelizmente eu acho que ainda não tem tradução ou nem legenda para o português, mas vale a pena dizer. O título em inglês é Caesar's Messiah, a conspiracy to invent Christ. Esse documentário, né, que traduzindo para o português seria Cristo César, né, ou César como Cristo, a conspiração do Império Romano para inventar o Cristo. E como, né, quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu tenho dito que a Igreja Católica, que o cristianismo é uma farsa, né, é uma fraude, foi criado, e eu digo que foi criado por Paulo de Tarso, porque eu vou muito além, muito antes do trabalho que foi feito nesse documentário por 7 estudiosos da Bíblia. Pessoas renomadas, e elas estão, né, nesse documentário, que é o documentário baseado num livro que foi escrito pelo, deixa eu ver o nome dele aqui, aonde eu anotei, Joseph Atwill. Joseph escreveu o livro e é baseado na descoberta, nos estudos de 6 outras pessoas, né? 6 outras pessoas estudiosas da Bíblia. E esse documentário traz informações mais recentes. É claro, eles vão lá no tempo de Jesus, mas o foco é quem escreveu os evangelhos, quem escreveu, né, o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. E eles provam isso, tem documentos, né, que revelam quem escreveu de fato os evangelhos. Eu sei que uma hora esse vídeo, esse documentário vai ser, se não for dublado, que eu espero que seja dublado, com uma dublagem boa, é claro, uma tradução correta, né, do inglês para o português, ou que tenha pelo menos legenda, e da mesma forma, né, uma legenda correta, passando a informação de forma correta. Mas enquanto isso não acontece, eu vou estar trazendo cada vez mais, né, informação, porque, claro, é um trabalho extenso, é longo, eu não vou conseguir estar explicando tudo em um vídeo, eu só estou querendo mostrar para vocês que tem muitas coisas acontecendo que revelam, não que revelam, mas que provam. A revelação é no meu caso, porque eu tive toda
intuição ou revelação desde os 11 anos de idade, lendo a Bíblia e não é contestando, mas questionando, né? Questionando, como eu fiz quando eu li aquela passagem da última ceia, depois que Jesus se afasta e vai lá no Monte das Oliveiras para orar. Ele ora 3 vezes e volta, e os 3 que foram com ele subiram a montanha para ele rezar, estavam dormindo, e o autor descreve, né, o que Jesus fala quando ele está orando. Eu questionei, porque eu pensei comigo, na minha inocência, né, de 11 anos de idade, que mal tinha aprendido a ler, quem estava lá e ouviu Jesus dizer isso para escrever? Se os discípulos estavam dormindo e só foram eles 4, Jesus e os 3 discípulos, né, que o seguiram. Então, isso é revelação, né? Me foi dada a capacidade de entender que existia alguma coisa errada ali, né? Porque quem poderia ter escrito se não estava presente mais ninguém? O que me foi dito na época é que quem escreveu, os evangelhos escreveram por inspiração e etc e tal. É claro que isso não é verdade. A inspiração vem para você descobrir as coisas, não para você criar. E ela foi criada, a Bíblia foi criada, né? Os evangelhos foram criados baseados nos cultos romanos, na escrita do Joseph, do Flávio Joseph, né, que tem trabalhos de história na internet do Jonathan, acho que é isso, eu não lembro direito, Jonathan Matias. Ele é um historiador e ele tem um canal no YouTube onde ele fala também sobre a história do cristianismo, do judaísmo, etc. Mas, enfim, o que eles mostram nesse documentário, e eu vou colocar aí embaixo, né, no rodapé o link para o vídeo e os nomes, né, dos 7 estudiosos e do autor principal, né, do livro que o documentário foi baseado, para que vocês comecem a, mesmo não entendendo que está em inglês, assista porque vocês vão ver documentos, vocês vão ver os livros e começa a ouvir uma outra língua inteira, né, sem tradução, para ver o que vocês captam desse vídeo, dessa informação. Isso é muito bom. Isso, vocês podem se inspirar, vocês podem sentir, né, uma inspiração para descobrir, para sentir, para saber aonde está a verdade, sem se, como fala, sem se revoltar, sem se rebelar, sem rejeitar, né? E é isso até que o autor pede no final, para que as pessoas fanáticas, né, para os católicos, para os evangélicos, para todos os seguidores, né, do cristianismo, parem e pensem. Por quê? Porque isso é documento, isso é baseado em fatos, não é ilusão, né? E eles dão uma explicação para todas as palavras, né? Todas as palavras. Jesus, por exemplo, na tradução, o significado da palavra Jesus é Salvador. Não é que ele seja Salvador, mas na língua, Jesus significa Salvador. E Cristo, o Messias, né, que é o Messias, a tradução é Cristo. Então, eles uniram Salvador, Cristo, para criar o Cristo, né? Criar o Jesus Cristo, que nunca existiu. E isso foi iniciado lá com o Paulo de Tarso. E aí tem até uma seguidora, uma pessoa que assiste os meus vídeos, que ela pediu mais informação. Ela pediu, dá para você explicar, né, por que o cristianismo foi criado por Paulo de Tarso? Então, esse vídeo mostra muito bem, não a criação
do cristianismo lá com Paulo de Tarso, mas tudo que vem lá desde Jesus até chegar no Império Romano, e a razão por que o Império Romano teria, né, que destruir o judaísmo, porque na verdade o cristianismo é uma mescla, é uma junção do judaísmo, da crença do Velho Testamento dos judeus, né, da história da Torá dos judeus, com com a mitologia grega, né, dos mitos gregos. Por isso que tem tanta fantasia na Bíblia. E o que aconteceu na criação dos evangelhos e quem escreveu? Quem escreveu foram os romanos e as famílias, as gerações, né, do Império Romano, que passaram por vários, né? Aí você tem os Alexandres, os Edieros e de Flávio, né? Que o Flávio Vespasiano, Titus. Na verdade, esse documentário mostra que o Cristo, na verdade, era o Flávio Titus, né? O Tito, que é um dos imperadores romanos, que era filho do Vespasiano. Então, e aí tinha o irmão Domício, eu sou inglesa, não lembro em português o nome dessas três personagens, que eram da mesma família. O pai e o filho, eu acho que é irmão. Dos Flávios, que deram origem à Trindade, né? O que se passou a chamar de Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e, no caso, o Deus, né? Deus, o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo, que eles chamam hoje, seria, né, Deus. Mas, enfim, quem é Deus? Quem é Deus? Deus era o Flávio Vespasiano. E quem era o filho de Deus? O Titus, né? Flávio Titus, que depois foi o imperador de Roma. Quer dizer, começou com Vespasiano, que assumiu, né, o trono, né, o Império Romano, e depois, quando ele morreu, o filho dele que trabalhou na questão de transformar o pai em Deus, porque os Césares, né, que eles tinham os títulos de César Vespasiano. O filho dele, que depois da morte dele, trabalhou na questão de construir essa imagem do pai, né, de ser o César um Deus, porque eles eram venerados, e isso está inclusive é dito na literatura, né, na história romana, de que os Césares eram considerados deuses e o povo tinha que adorá-los a Deus. E quem rejeitou fazer isso? Os hebreus, né, que são os judeus. E então o Império Romano precisava destruir essa religiosidade dos judeus para que o império fosse fortalecido, na necessidade de fortalecer o império. E daí vem toda a criação, não a criação, mas a ampliação da igreja primitiva que surgiu lá nos anos, eu acho 20 ou 40, não sei, depois de Jesus, por Paulo de Tarso. Então foi uma construção, uma junção de coisas até chegar na escrita dos evangelhos. E quem escreveu foi a família dos Flávios, né? A monarquia, a descendência, né? A dinastia dos Flávios. Então esse documentário é um documentário que precisa ser divulgado. Ele traz revelações incríveis, documentos que provam, né, o que eu estou dizendo a respeito da criação, né, do Cristo, né? Isso
o que me alegra muito, muito, é justamente eu ter sentido isso. Eu fui lá, eu li e eu, com clareza, eu vi toda a manipulação, né, do Império Romano, né, com o Paulo de Tarso, para destruir, né, a imagem do Jesus de Nazaré, né, que é a figura que é dos gnósticos, que significa conhecimento, que no caso a morte e a ressurreição de Cristo não é uma figura, não de Cristo, mas de Jesus, não é uma figura existencial, não era uma pessoa, mas sim a morte de você enquanto uma pessoa, eu vou usar o termo, cheias de defeitos, cheias de imperfeições, né? Para uma pessoa melhor, uma transformação daquela pessoa, vamos colocar mesquinha, né, avarenta, fofoqueira, né, invejosa, que você mata essa pessoa dentro de você com essas, né, qualidades, e você renasce uma pessoa melhor, uma pessoa altruísta, uma pessoa que quer o bem, né, dos outros, que você quer construir um mundo melhor, que você quer colaborar para um mundo melhor. Então, essa é a ideia do que o Jesus de Nazaré teria, né, colocado para as pessoas. E aí o Império Romano tirou isso, fez uma interpolação do que estava escrito lá na literatura hebraica, né, dos judeus, com os mitos gregos, que eu tinha já falado sobre isso, tudo coisa que eu compreendi e que agora tem a prova através desse documentário. E a junção disso, a interpolação, né, dessas literaturas, né, que já existiam, tanto eles chamam de pagões, os pagões, na verdade, eram os gregos, né? Então, a religião cristã, a Igreja Católica, ela é fundamentada no paganismo, no judaísmo e nos mitos romanos, nos mitos gregos, desculpa. Então, toda essa ideia de ressurreição, de morte, da crucificação de Jesus na cruz, todas as parábolas que estão escritas, por exemplo, no Evangelho de Mateus, elas são batalhas que foram executadas ou pessoas que foram executadas, e eles interpolaram essas falas dentro dos evangelhos. Que aí tem uma grande coisa, o que significa evangelho, que vem do latim. Evangelho significa boas novas das guerras, das lutas. Deixa eu ver aqui onde é que eu escrevi para falar para vocês exatamente o que isso significa. Good news of military victory, né? Em inglês, então no português seria boas notícias de vitórias militares. Então, evangelho significa boas novas de vitórias militares. E o porquê que recebeu esse nome de evangelhos? Porque foram as batalhas, né, que foram vencidas pelos romanos contra os judeus, na Batalha de Gádara, na Galileia e em Jerusalém, né, com a destruição do templo. Então, se você tem ideia do que isso significa, você vai ver que até a palavra evangelho, ela tem conotação de guerra. É boas novas de vitórias militares. Quer dizer, quando eles criaram os evangelhos, colocaram esse nome, eles estavam interpolando as guerras que o Império Romano travou contra o povo judeu para reprimir a sua religiosidade e impor esse novo culto
do Império Romano, que era uma maneira de controlar, né, as pessoas, controlar as massas, sem precisar de fazer guerras, né, como foi feito as batalhas, por exemplo, quando Jesus fala, vem comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, né? Isso é uma alusão do que Titus, e todas essas correlações, né, que é o texto, contexto e subtexto que na Bíblia tem, e por isso é complexo, por isso muita gente lê e não entende, porque dentro do texto tem o contexto e tem o subcontexto, né, o subtexto. Então são camadas de informações diferentes, de diferentes tempos, de diferentes localidades, diferentes nomes. Então fica muito difícil a interpretação. E isso tudo foi feito com propósito. Quem consegue entender, você precisa ter um conhecimento, um estudo que vem, né, que vai sendo acumulado aos poucos. Essas pessoas vêm estudando a Bíblia, estudando essas coisas por muito tempo. Então, a maioria das pessoas sentem como eu senti que tem algo errado, como eu já falei aqui, mas não sabe o que é. Então, agora está vindo as revelações. Isso não é maravilhoso? Então, aguardem. Muita coisa vai acontecer. E a verdade, como está na Bíblia, te libertará. Descubra a verdade, ela te libertará. Que é uma frase de Jesus que foi colocado nos evangelhos. Por quê? Porque eles deram pistas para que as pessoas descobrissem quem foi que escreveu e qual o propósito, né? E quem contribuiu para a escrita desses evangelhos com a historiografia romana? Flávio Josefo, que era um judeu. Por isso que eles conseguiram juntar a informação, a literatura judia com a grega, a pagã, para criar o cristianismo. E tudo que está na Bíblia, tudo referente a Jesus, já tinha acontecido antes. Eram histórias e fatos que eram já notórios. Inclusive a coisa de ressurreição, né, o próprio ideia, né, dos mitos, como que fala, das crucificações. Antes de Jesus teve uma crucificação de 3 pessoas, e essas 3 pessoas, teve alguém que pediu que elas foram removidas da cruz. Dos 3, 2 morreram e 1 ficou vivo, que daí tiraram a ideia de Jesus ter ressuscitado, né, dos mortos. Gente, é demais. E para finalizar, eu vou dizer, quem assistiu todos os meus vídeos ou que me conhece, já teve a oportunidade de conversar comigo, sabe que eu falo, olha, vai chegar o dia de descobrirem a tumba aonde Jesus de Nazaré, o que foi transformado no Cristo, vão encontrar essa tumba. Tem um outro documentário que revela com uma grande chance de possibilidade de que encontraram a tumba de Jesus de Nazaré, que a gente nem sabe qual é o nome, porque Emanuel deve ser, porque Jesus, como disse, Jesus é a palavra Salvador, né? Então, Messias é o Cristo, traduz como Cristo. Então, a gente já sabe que isso foi inventado. Agora, tem uma história sobre uma pessoa que existiu, que talvez tenha sido morta e que foi interpretada de uma maneira totalmente diferente para que fosse destruído a religião hebraica. Tá bom? Até a próxima!